Conosco para falar sobre a indicação de Wellington César Lima, ex-ministro do governo Dilma, atual advogado-geral da Petrobras para o cargo de ministro da Justiça, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, Coronel Azor Lopes da Silva Júnior. Coronel, obrigado por conversar conosco. Boa noite. Boa noite a todos. Lhe surpreendeu o nome, e já que o senhor é da segurança pública e se fala tanto em segurança pública no caso dele, já vou emendar a segunda. Ele, como procurador-geral de Justiça da Bahia, se diz aqui, que se notabilizou pela atuação no combate ao crime organizado. Mas o crime organizado está campeando na Bahia. A Bahia hoje é o estado mais violento do Brasil. Qual é a sua avaliação sobre a indicação do nome, sobre o trabalho dele voltado para a segurança pública quando passou pela Procuradoria-Geral de Justiça da Bahia? Bom, quanto à primeira questão, me parece que o nome do ex-procurador-geral de Justiça da Bahia, à época, nos idos de 2016, era pouco conhecido no cenário nacional. Mas era muito conhecido junto ao governo do Estado, por obviamente, a razão dele ter sido indicado procurador-geral daquele Estado por 2 mandatos consecutivos. Me parece, então, que o viés político e de ligação dele com os governos daquele Estado, com o governo particularmente Jackson, naquele momento, talvez tenha sido a bola propulsora. Também é bem verdade que os membros do Ministério Público votaram nos 2 momentos em que ele foi eleito, no primeiro e depois reeleito ao cargo de procurador. Depois ele surge no cenário nacional no finalzinho do governo Dilma, interrompido pelo impeachment dela. Até então ele não era conhecido, mas certamente, respondendo agora a uma das suas questões, o cargo de Procurador-Geral de Justiça e membro do Ministério Público, e particularmente o nome dele muito ligado às questões do direito criminal, até porque o Ministério Público não cuida essencialmente tão somente de direito criminal, mas ele é vocacionado para essa área. Então isso dá, sim, a ele, com certeza, a legitimidade para que se diga que ele é, sim, um nome técnico, mas com um tempero bastante político, em razão desse histórico todo que se demonstrou e já se verifica há algum tempo, desde ao menos de 2016. Agora, presidente, caberá ao Wellington ter esse poder também de articular, principalmente junto ao Congresso, algumas pautas que são bastante caras à segurança pública, como a própria PEC da segurança pública, a PEC antifacção, ou o PL antifacção, melhor dizendo, que foram ali abertos, em discussão muito forte, principalmente depois da mega operação do Rio de Janeiro. Como o senhor avalia a forma esperada ou melhor de ser conduzida essa articulação, visto os ânimos que estão bastante aflorados ali, principalmente entre executivo e legislativo, nesse sentido da pasta da segurança? Olha, eu só acredito, observando o cenário como um todo, que talvez o traço mais forte nesse momento seja o traço do político no Congresso. A liderança do Partido dos Trabalhadores no Congresso é que deve dar o tom do andar da carruagem, primeiro, da PEC da segurança, que é a mais importante. É aquela que, pelo menos, projeta uma mudança estrutural na política de segurança pública, colocando um pouco mais a União, o governo federal, na centralidade desse tema, coisa que o governo federal jamais quis cuidar de segurança pública, sempre foi relegado aos estados, e, ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores tem, na questão da segurança pública, uma pauta muito difícil de ser trabalhada. Eu digo, e talvez possa até ser criticado por isso, mas não digo isso isoladamente, o Partido dos Trabalhadores romantiza muito a questão da criminalidade. E, obviamente, não se tem aqui um discurso no sentido de que deva o punitivismo ser o tom da prosa, mas o equilíbrio. O crime tem que ser combatido, isso todo mundo diz. A questão é, quando o crime é combatido, como é que reagem os atores políticos? Então, me parece que esses 2 temas que você mencionou, tanto a PEC da segurança, que é o mais estruturante e que foi muito bem articulada na Câmara dos Deputados, muito bem trabalhada, me parece que chegou-se a um ponto de consenso com grandes avanços, poderiam vir outros avanços, mas avançou-se muito na PEC da segurança. A mesma coisa se diga em relação a esse outro ponto, o PL antifacção, que começou na Câmara dos Deputados, foi um pouquinho maltratado na Câmara dos Deputados, mas foi recalibrado no Senado da República e também está maduro, volta agora para a Câmara para ser votada a cada uma das emendas que foi
objeto de alteração pelo Senado e depois segue o PL e a sanção. E o grande detalhe, como eu dizia, me parece que mais terão força os atores políticos do Congresso Nacional por uma razão muito simples. A PEC da segurança, ela não segue a sanção. Qualquer proposta de emenda à Constituição, ela é promulgada pelo Congresso Nacional sem a participação do Executivo. O que o Executivo tinha que fazer, já o fez. Apresentou a proposta. Essa proposta foi trabalhada, foi alterada, bastante alterada, diga-se de passagem, na minha visão, para muito melhor. E agora segue para o Senado, a PEC da segurança, lá deve submeter-se novamente ao processo legislativo, sendo aprovada, segue-se a promulgação pelo Congresso Nacional, repito, sem a participação do Executivo. Então, daí porque eu fecho, me perdoe, só para dizer, eu acho que o papel de qualquer ministro da Justiça, neste momento, já é menor. Pois é, mas aí tá. É menor, mas o senhor acredita que vai seguir assim essa tramitação ou o governo vai colocar ali uma situação de tentar frear essa PEC, jogar contra o que está nesse momento previsto? O senhor apoia, o senhor já disse, boa parte da população apoia, porque a oposição tomou conta do debate, a oposição mostrou que tem força no Congresso e dominou esse debate no Congresso. O que se dizia há algum tempo é que o ministro Ricardo Lewandowski não estava muito afim de bater de frente com a oposição, não. Ou em função do Banco Master, ou em função da postura dele como ex-ministro do Supremo, ou até o caráter pessoal dele, mesmo o estilo pessoal dele, não estava muito afim. E que o governo ia ter que pegar e fazer algum tipo de enfrentamento para não continuar sendo atropelado. O senhor imagina que o governo vai aceitar da forma como está essa situação e vai chegar um momento de Davi Alcolumbre promulgar? Ou vai começar agora a um novo debate e, a partir disso, tentar frear a tramitação da forma como está o texto final, no texto em debate? Eu acredito que no Senado, a casa é menor, são 81 senadores, diferente dos 513 deputados. Ali, as forças ideológicas atuam, me parece, de uma maneira um pouco mais midiática. O Senado, geralmente, é mais contido. Os senadores geralmente são mais experientes e são em menor número. Ali, talvez, o Poder Executivo, o presidente Lula e aqueles que seguem a sua pauta, talvez consigam, num ambiente menor, traçar algumas alterações naquilo que foi apresentado pela Câmara. E aí eu te coloco exatamente a questão que me parece vai ao encontro do que você coloca. A sociedade apoiou a proposta que tramitou pela Câmara, da forma como foi aprovada. Ok? Mas existem pontos ali, como, por exemplo, pautas que são muito rejeitadas pelo Partido dos Trabalhadores. E eu vou citar, talvez, a mais grave delas, a maioridade penal aos 16 anos. Essa é uma questão que, se a gente perguntar ao povo, e até isso a Câmara propôs, que isso fosse objeto de um referendo, então nós votaríamos no ano que vem nas eleições gerais também, referendando uma eventual aprovação da redução da maioridade penal para os 16 anos. Mas essa é uma pauta que certamente, não de agora, mas já aconteceu noutra proposta de emenda à Constituição em relação a esse tema, redução da maioridade penal, o Partido dos Trabalhadores se colocou absolutamente, virtualmente contrário. E não é só essa. Existem outras questões que foram colocadas de um rigorismo penal, especialmente para aqueles chamados crimes hediondos e crimes faccionados, praticados por indivíduos faccionados ou de facções criminosas, em que houve uma redução muito grande dos benefícios que a todos os condenados servem pela lei de execuções penais e pela lei dos crimes hediondos. Então, essas mudanças que vão para um caminho pendular muito mais rigoroso do direito penal, de um punitivismo um pouco maior, eu acredito que no Senado o PT talvez tenha força para brecar, para frear isso. Mas as outras propostas que saíram da Câmara, que são estruturais, me parece que talvez não encontrem a resistência do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem, sim, politicamente, ideologicamente, uma questão bastante fechada com relação não a um garantismo penal, que também os de direita respeitam. Garantismo penal significa garantir direitos fundamentais. Então, não há um cidadão, um político em sã consciência que assuma publicamente qualquer viés extremamente violento por parte da polícia, extremamente punitivista por parte do Poder Judiciário, mas há um equilíbrio. Eu acredito que o Senado talvez consiga dar
a oportunidade para o governo mudar essas duas questões que são mais punitivistas. Essas duas, a redução da maioridade penal para os 16 anos, não acredito que passe, e disse aos colegas de vocês numa outra entrevista à Band News que mesmo que passe, mesmo que seja referendado pelo povo nas eleições seguintes, a redução da maioridade penal, certamente aqueles políticos que votaram contra vão ajuizar no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, porque também o Supremo entende que isso é uma cláusula pétrea, não se pode mexer, que seria um direito fundamental. A maioridade penal aos 18 anos não poderia ser modificada. Então, tem muito jogo ainda pela frente, mas eu acredito que a PEC não vai ser desnaturada por completo, senão nesses pontos que eu ouso apontar. Você aí. Coronel Azor, só para fechar então, a gente está falando de segurança pública, né? E eu vou fechar, porque a gente já estourou nosso tempo. PCC, essa forte atuação do PCC, um caso que a gente estava tratando aí quase um ano, desvendam, né, nesse momento, confirmam a participação do PCC. A questão da segurança pública é o ponto nevrálgico que vai estar na eleição do ano que vem, já que a gente também falava sobre as PECs. Quem for candidato, governo do Estado, Senado, deputado federal, presidente da República, vai ter que ter um discurso, um olhar muito específico para a segurança pública? É o principal assunto? Eu tenho certeza que sim, mas é uma pena que isso vá ficar, como sempre fica em todas as eleições, é um tema central e fica só no discurso. E o discurso aceita tudo, tanto discursos de esquerda quanto de direita embalam seus respectivos eleitores. Particularmente, nesse ponto, eu sou bastante cético. Eu suponho que se tivesse um bom andamento no Senado agora, a PEC da segurança, nós teríamos um avanço estrutural. Eu vou dar só um último exemplo, vocês estão com o tempo estourado, mas nós temos um Conselho Nacional de Segurança Pública que congrega todas as 27 unidades da federação no trabalho de integração de inteligência, de convergência de esforços. Ele se reúne 2 vezes por ano, quando se reúne por 2 horas. Então, essa é a realidade daquela vocação que o governo federal historicamente tem para a segurança pública, qual seja absolutamente nenhuma, senão discursos. Acho que nas eleições, mais uma vez, os discursos virão, o pessoal da direita pregando penas máximas, o pessoal da esquerda falando de educação, transformando a sociedade, mas a questão técnica não vai ser sequer objeto de atenção do próprio povo, o que é uma pena, que é a vítima final dessa criminalidade do PCC e também da menor criminalidade que aflige a todos nós no cotidiano, no dia a dia das pequenas e grandes cidades. Coronel, muito obrigada por sua participação aqui conosco no Segunda Edição. Ótima noite, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Muito obrigado.